Bom, nos últimos dias eu tive o prazer de conhecer alguns filmes do Michael Mann. Eu assisti a Colateral, Fogo contra Fogo e ao Miami Vice. O Fogo contra Fogo, na verdade, é um filme que eu já tinha assistido outra vez, mas como ele é um filme bem longo, eu acho que eu não tinha assistido até o final, e aí eu pude rever essa obra e pensar, meu Deus, porque eu nunca tinha conhecido o cinema do Mann. Eu só tinha assistido esse filme, até porque ele se tornou meio cult numa época, né? E aí depois, então, eu fui assistir o Miami Vice, que se tornou um dos meus favoritos, e o Colateral, que é um filme de 2004, anterior ao Miami Vice, e que é o início do Mann, né, no formato digital. O Michael Mann é um diretor que já tem história, né? Ele já fez alguns filmes aí, já fez vários filmes, na verdade, já se envolveu na produção de muitos filmes, no roteiro de muitos filmes. É um diretor que tem muita coisa boa, tem muita coisa ruim, mas no vídeo de hoje eu quero conversar sobre a genialidade do Michael Mann e falar o porquê você deve conhecer os filmes dele se você ainda não viu, claro. Bom, eu basicamente vou comentar sobre esses 3 filmes que eu falei ali no início, porque são os filmes que eu assisti, mas acredito que eles também têm uma ligação muito forte entre si, principalmente na relação dos personagens desses mundos criados pelo Michael Mann, que já se viram em situações tão extremas que meio que não contam com as consequências. E no meio disso tudo, a gente tem a relação deles com essa Los Angeles, ou então, no caso de Miami Vice, com essa América Latina e Miami ali, totalmente, uma cidade totalmente que engole esses personagens, né? O que eu pude encontrar nesses 3 filmes do diretor, e o que me chamou muito a atenção, é uma forma muito clássica até de encarar o gênero da ação, né? Na maioria dos casos são histórias de gato e rato, né? No caso do Heat é muito claro isso, o personagem do Al Pacino é um policial e ele então tá buscando uma quadrilha de assaltantes que tá planejando um assalto ao banco, e essa quadrilha é liderada pelo Robert De Niro. Em muitas cenas estabelece-se essa relação de gato e rato. Tem uma cena muito boa em que eles estão roubando então um local, e a polícia coloca câmeras de visão noturna. O Robert De Niro tá num canto e é possível pela câmera só ver o olhar direto que ele tá dando pro Al Pacino, né? Esse tipo de relação entre os dois personagens se estabelece ao longo de todo esse filme, até a cena final, então, com a conclusão desse ciclo, né? Dessa corrida de gato e rato. Mas muito além desse clássico gênero policial, né? O Michael Mann, ele é um diretor principalmente do gênero policial. Eu acredito que seja um diretor que até reinventa muitas coisas nesse gênero. Ele, por mais que tenha essa abordagem muito clássica, assim, no sentido até da forma, às vezes, mas principalmente no sentido da criação dos personagens, né? Nas histórias. Então, no Heat a gente tem assaltantes ao banco que são perseguidos por um policial. Em Colateral, é um taxista que quer trabalhar honestamente para conseguir criar sua empresa, enquanto que ele aceita uma corrida de um assassino de aluguel que faz ele percorrer a cidade inteira matando pessoas. E no Miami Vice são policiais do FBI que se infiltram num cartel de drogas. As 3 histórias são bem clássicas, assim. Talvez Colateral tenha um enredo um pouco mais ao gosto de pessoas que buscam uma trama mais elaborada, entre várias aspas, ou então uma trama que tenha plot twists, né? Mas o que eu quero dizer aqui é que, por mais que todos esses filmes eles são do gênero policial, o Michael Mann, ele tem uma sensibilidade, ele tem uma abordagem muito única dele com relação a todos esses filmes. Os filmes que se passam em Los Angeles, aqui principalmente o Fogo contra Fogo e o Colateral, eles têm uma fotografia que imerge esses personagens nesse caos que é a cidade. Muitos quadros mostram esses personagens sendo engolidos pela cidade, sendo engolidos pelo labirinto que as ruas formam, né? Ou então, quando o personagem do Jamie Foxx está no táxi, é possível ver que, por mais que ele tá naquele mundo dele ali perfeito, por mais que ele tá naquele mundo controlado, em que até o som ambiente da cidade não entra no táxi, né? Por mais que ele esteja nesse lugar controlado, sempre as luzes dos prédios
estão aparecendo em algum canto do quadro, estão aparecendo em alguma janela, em algum reflexo. E além dessa presença dos prédios, dessa presença dos veículos, das pontes, né, de Los Angeles, é possível perceber que enquanto que o personagem do Tom Cruise e do Jamie Foxx estão dentro do táxi, uma luz meio esverdeada, meio neon, assim, tá sempre invadindo eles, né? Isso até foi proposital no filme, não é porque eles estavam gravando e entrou a luz dos prédios, foram instaladas placas de luz para criar essa sensação de que a cidade engole as ambições desses personagens, né? A cidade, ela impõe a esses personagens que eles vão até o limite das suas ações para conseguir aquilo que eles querem. Ainda falando sobre o colateral, o personagem do Tom Cruise, que é o assassino de aluguel, consegue mostrar até o ponto dele pro Jamie Foxx, que é um cara que simplesmente quer viver a vida pacata dele de taxista e ganhar o dinheiro suado dele com o trabalho para conseguir o negócio dele. E o Tom Cruise consegue mostrar o como ele é uma vítima daquela cidade que engole as ambições do personagem, né? Em Fogo Contra Fogo, isso também é muito característico, porque são personagens que desafiam a todo momento a cidade e as instituições que representam a cidade, né? A polícia, o FBI, né? Então, são personagens que até usam a cidade para roubar dessas instituições, né? São personagens que, como na cena em que eles fazem uma armadilha pro Al Pacino e pros colegas dele, né? Colocam eles naquele porto, porque aí eles podem observar de longe e ver o inimigo, né? Então eles estão a todo momento usando essa cidade, também é um favor deles para quebrar as instituições, né? A cena final do Fogo Contra Fogo é perfeita para ilustrar essa relação da cidade com esses personagens que já deixaram de acreditar até nas instituições e buscam o limite da lei, né? Então, seja um assassino de aluguel no Colateral ou seja assaltantes a banco no Fogo Contra Fogo. Ainda falando sobre Miami Vice é um filme que não se passa em Los Angeles durante a maior parte do tempo, mas é um filme que a todo momento evidencia também essa relação da velocidade, né? As cenas, elas possuem muita velocidade, seja nas cenas de carro, seja nas cenas de lancha, e elas não apresentam apenas a velocidade do veículo, e sim a velocidade na própria montagem do filme, na própria câmera, né? Além desse filme ser um trabalho feito no digital, é um trabalho que evidencia a todo momento que o digital está sendo usado, né? Até criando esse ultra realismo em algumas cenas. Se tu for analisar, o Heat é um filme feito em filme, e ele é um filme que tem um apelo muito mais tradicional, na minha visão, muito mais clássico até, né? É um filme que ele é muito, em alguns momentos, contemplativo. O Miami Vice também é muito contemplativo em alguns momentos, principalmente eu acho que o Michael Mann, ele é um dos melhores cineastas ao retratar as cidades, ao retratar os cenários das cidades, né? Personagens que vão até o topo de prédios e observam aviões descendo, é tudo muito, muito bonito. Mas no Miami Vice, mesmo tendo essa reflexão sobre a cidade, esses momentos até românticos, né? Como tem na filmagem de Los Angeles, no Fogo Contra Fogo, o Miami Vice é um filme muito brutal no movimento da câmera, no uso do digital mesmo. O digital, ele cria ainda mais esse realismo, mas esse realismo muito, muito inovador, que coloca a gente na ação, que corta a todo momento para qualquer lado que estiver acontecendo. Na cena final do Miami Vice, até o sangue jorra na lente, essa brutalidade, essa velocidade com que tudo acontece, né? E são filmes que, como eu falei antes, eles percorrem toda a cidade, eles colocam os personagens realmente nessa busca de gato e rato dentro dos cenários, dentro dos ambientes do filme. Eu também vejo os personagens do Mann, eles se descobrindo ao longo do filme, e ao perder o que realmente importa, eles entendem então qual é a real essência do seu ser, né? No Miami Vice, por exemplo, um dos policiais, interpretado também pelo Jamie Foxx, ele tem a sua mulher raptada, e ali ele vê a real importância da missão que todos os
pesos, eles são mudados de lugar, né? Então a importância de concluir a missão já não é tão importante, sim recuperar a sua amada, né? No Heat também tem essa relação, por mais que tenha a corrida de gato e rato, as relações do Al Pacino com a sua mulher e do De Niro com a sua mulher acabam virando o coração, a importância de tudo aquilo que eles estão fazendo, né? Roubar o banco já não é mais para ganhar dinheiro, e sim para atingir esse outro objetivo. Em Colateral também, por mais que o taxista a todo momento trabalha honestamente para conseguir o dinheiro, conseguir o seu sonho, quando ele vê uma advogada que ele fez uma corrida com ela, quando ele vê que ela tá em perigo, ele larga tudo, ele larga todas as suas crenças para salvar a vida dela, né? Então eu acredito que, em suma, o Michael Mann, ele é um diretor muito inovador dentro do gênero da policial, é um diretor que cria filmes extraordinários dentro desse gênero. Acho que as pessoas hoje talvez estão um pouco mais receosas em consumir cinemas de gênero, assim, né? Policial, até terror, assim, não querem consumir algo bem característico do gênero, e sim aqueles terrores, aqueles filmes de terror que se dizem mais disruptivos, entre várias aspas. Mas eu acredito que você deveria dar uma chance para esse diretor. A forma que ele filma as cidades é extremamente linda, seja na película do Fogo Contra Fogo, que cria uma Los Angeles muito mágica, né? Muito pura e suja ao mesmo tempo, né? É uma mágica muito romântica e contemplativa, enquanto que é brutal nas cenas de tiroteio e nas cenas de gato e rato na cidade. Ou então no uso do digital, né? No Colateral ou no Miami Vice, que cria essa imagem hiperrealista até em alguns momentos, esses movimentos muito mais fluidos, e cria até uma estilização da imagem pelo alto ISO nas cenas noturnas, cria uma estilização da cidade com esse digital. Então, pessoal, esse foi o vídeo do Estúdio Pancake. Eu queria falar muito mais sobre o diretor, fazer uma pesquisa muito maior, mas eu acredito que esse canal é mais sobre as minhas experiências com os filmes do que com a história do diretor ou algo assim. Então eu recomendo que você assista, e se você estiver assistindo o vídeo e quiser comentar a sua opinião, quiser comentar o que você acha dos filmes ou do diretor, eu ficaria muito feliz em ler o seu comentário, tá bom? Não esquece do like, se inscrever no canal, mandar para um amigo, para uma amiga. Um grande abraço e tchau.